Ele acabou de entrar na escola de magia, torna-se o mais forte e conquista sua amiga. Vem ver isso. Um jovem chamado Kanagi Minato está sentado em uma biblioteca, absorvido em um livro sobre essas figuras lendárias. Enquanto lê, ele aprende sobre um espadachim destemido, que, empunhando nada mais que um bastão de madeira, derrota sozinho 10.000 soldados. Ele também descobre a história de um sábio mago capaz de lançar poderosas magias, sem sequer pronunciar uma encantação. No entanto, na era atual, essas histórias são consideradas meras lendas ou contos de fadas, muito distante da realidade que foram um dia. Apesar disso, Kanagi sonha em gravar seu nome na história, assim como fizeram os fundadores. Ele carrega o selo dos escolhidos, uma marca misteriosa que apareceu em seu corpo, e ele promete provar que é digno do título. No entanto, a realidade é dura. Enquanto seus colegas de classe comemoram a aprovação, Kanagi permanece sentado, com o olhar fixo na tela do celular. A mensagem à sua frente confirma seu pior medo. Ele falhou no exame de qualificação para caçador. Enquanto risos e aplausos enchem o ar, seus olhos ficam cheios de lágrimas. Para piorar, seus colegas de classe começam a zombar dele, brincando sobre organizar uma festa, enquanto sugere sarcasticamente que ele deveria limpar o lixo em vez disso. Como alguém que despertou, ele entende a regra simples. Escrever um nome garantiria o sucesso no teste. No entanto, apesar desse conhecimento, ele falhou por 3 anos consecutivos, recebendo nada além de ridículo e o rótulo de desgraça. Esta é sua última oportunidade. E com isso escapando por entre os dedos, ele se resigna à ideia de que se tornar um caçador é um sonho impossível. Sozinho na sala de aula, ele recolhe silenciosamente os pedaços de papel descartados, seus pensamentos pesados de decepção. Conseguir uma pontuação perfeita no exame escrito e dedicar anos a refinar sua aura não resultou em nada. Crash, a suposta marca de força, parece mais uma cicatriz vazia do que um presente. Segurando uma lata de lixo, frustração e tristeza acumulam-se dentro dele até que as palavras escapam. Ele também anseia por estar entre os fundadores, por ser reconhecido, por ser mais do que um fracasso. Uma voz de repente corta seu desespero, chamando seu nome e instigando-o em direção aos portões da escola. Sacudido de volta à realidade, ele hesita antes de responder que esqueceu completamente. Com um suspiro, ele deseja apenas uma vez ser admirado, ser celebrado, assim como o caçador de classe A, Hisaki Kaisei. Lá fora, uma multidão de estudantes já se reuniu, murmurando entre si sobre Hisaki Kaisei e seu charme. Sorrindo apologeticamente, o homem se dirige aos alunos, reconhecendo a agitação que causou. Enquanto isso, os seguidores de Hazaki voltam sua atenção para Kanagi, repreendendo-o por ter chegado tarde e feito seu líder esperar. Gaguejando, ele não consegue fazer nada além de oferecer um pedido de desculpas fraco. No entanto, antes que isso possa escalar, o próprio Hisaki intervém, instruindo casualmente seus subordinados a recuarem. Um de seus seguidores tenta explicar, mas Hisaki, sorrindo forçadamente, gesticula em direção à imprensa estacionada ali perto. A presença dos repórteres silencia quaisquer objeções adicionais, e seus subordinados rapidamente pedem desculpas. Um dos repórteres se aproxima de Hisaki, mostrando-lhe entusiasmadamente uma fotografia destinada à capa de um documentário que está por vir. A imagem captura o momento exato em que ele derrotou um dragão com um único golpe de sua espada. Quando perguntado sobre seus pensamentos, Hisaki responde com uma mistura de orgulho e constrangimento, admitindo que, embora seja uma ótima foto, ainda se sinta um pouco desconfortável ao se ver glorificado dessa maneira. Kanagi e Hisaki entraram na academia juntos há 3 anos, mas seus caminhos sempre foram drasticamente diferentes. Hisaki tem sido um prodígio, conquistando facilmente as melhores notas em todas as matérias, enquanto Kanagi tem sido nada mais do que uma reflexão tardia. Um alvo conveniente para o tormento constante de Hisaki. Agora, forçado a passar um dia inteiro ao lado de Hisaki para o documentário, Kanagi não pode deixar de questionar por que ele foi convocado em primeiro lugar. A curiosidade desperta entre os repórteres quando um deles aponta para Kanagi, perguntando sobre sua identidade. Sem hesitação, Hisaki se vira, como se estivesse pronto para fazer uma apresentação, apenas para pausar no meio da frase. Inclinando-se ligeiramente em direção a um de seus seguidores, ele sussurra uma pergunta rápida, perguntando o nome do rapaz. Eles revelam que é Kanagi Minato. Com um aceno suave, Hisaki repete o nome em voz alta, fingindo familiaridade. Ele então acrescenta que, embora as notas de Kanagi não sejam particularmente impressionantes, ele tem o hábito de constantemente buscar a ajuda de Hisaki. Tanto que isso frequentemente interfere em seu próprio treinamento. Essa declaração deixa Kanagi perplexo. Sua confusão só aumenta quando Hisaki continua informando os repórteres que Kanagi frequentemente busca assistência financeira. Kanagi conhece a verdade. Hisaki sempre foi quem tirava dele, nunca o contrário. É um ano como nenhum outro que ele já suportou, repleto de humilhação e impotência. Os repórteres, cativados pela narrativa de Hisaki, o elogiam como um modelo perfeito. Como para cimentar essa imagem, Hisaki de repente agarra Kanagi e proclama para as câmeras que ele em breve se levantará como um desperto, destinado a deixar sua marca na história. Os repórteres voltam sua atenção para Kanagi, presumindo que ele deve se sentir honrado por tamanha generosidade. Eles pressionam por uma resposta, ansiosos para ouvir sua gratidão. Tanagi, pronto para refutar tal absurdo, é interrompido quando Hisaki se inclina e murmura que ele falhou no teste e é inútil. Ele pressiona Kanagi dizendo que é melhor aceitar este resultado e evitar mais problemas. Um aperto forte no ombro faz a mente de Kanagi voltar ao tormento que ele já sofreu antes. O medo distorce sua expressão, e quando finalmente fala, é com um sorriso forçado, afirmando que não há palavras para expressar sua gratidão. Com isso, Hisaki avança, comandando a direção da conversa. O tempo é limitado, ele diz, e a discussão precisa seguir adiante. Ele gesticula em direção aos seus troféus, uma demonstração que deixa Kanagi tremendo. Atrás dele, ele percebe a troca contida entre 2 repórteres. Um questiona se o nome de Kanagi vale sequer ser mencionado, enquanto o outro descarta completamente a ideia, dizendo que ninguém vai se importar. É nesse momento que Kanagi compreende totalmente uma realidade cruel. Esse poder sozinho dita quem é lembrado. A moralidade não tem peso na equação. Ele se esforça para reprimir as lágrimas prestes a cair, enquanto tenta dizer seu próprio nome. Antes que ele consiga se recompor, uma voz chama, tirando-o de seus pensamentos. Ao se virar, ele vê Hisaki se aproximando com seu séquito habitual. Sem explicação, Hisaki ordena que ele compareça ao mausoléu do fundador após a escola. Kanagi, ainda desorientado, pergunta por quê. Hisaki, no entanto, apenas sorri antes de sugerir algo inesperado. Uma chance de refazer o teste. Isso choca e confunde ainda mais Kanagi. Hisaki assegura que vai lidar com a associação. Quando Kanagi questiona seus motivos, Hisaki deixa claro que isso é apenas mais um movimento para melhorar sua própria imagem. O segmento final do documentário acontecerá no mausoléu do fundador. Tudo tem que ser gravado lá, e a questão precisa ser tratada adequadamente. Antes de partir, Hisaki deixa uma coisa clara, revelando que Kanagi não tem escolha a não ser obedecer. Enquanto Kanagi permanece ali, lutando para processar a situação, ele sente um conflito interno travando dentro dele. Ele detesta ser usado como peão para a autopromoção de Hazaki, mas ao mesmo tempo, esta é uma rara segunda chance. Apesar de seu ressentimento, um leve sorriso surge em seu rosto
posto, determinado que desta vez, mais tarde, no mausoléu do fundador, as câmeras rolam enquanto a cena final do documentário se desenrola. A lente captura Hisaki em pé na frente do local histórico, fazendo uma grande declaração. Após os repórteres terminarem a entrevista com Hisaki, eles o agradecem pelo seu tempo. Mencionando que capturaram uma ótima foto, Hasaki responde educadamente, expressando sua expectativa pelo artigo. Assim que os repórteres partem, Hasaki se aventura mais fundo no mausoléu, onde seus subordinados estão escavando algo. Ele pergunta se eles localizaram o ponto de entrada, ao que eles apontam ansiosamente para um caminho escondido, perguntando se é aquele que eles estavam procurando. De repente, uma voz por trás questiona suas ações. Hisaki responde casualmente, quase divertido, sugerindo que a pessoa já deveria ter entendido. Ele revela que estão em uma caça ao tesouro. O outro indivíduo, Kunagi, explode de raiva, chamando Hisaki de ladrão de túmulos e perguntando se ele entende a importância daqueles que descansam no mausoléu. Hisaki ignora a preocupação, chutando uma estátua de um dos fundadores e declarando que o passado é irrelevante. Ele argumenta que a oportunidade de se tornar rico é grande demais para ser desperdiçada, desprezando a importância dos restos do fundador como meras relíquias. Kanagi, visivelmente chateado, reconhece a grandeza do fundador e expressa seu desejo de emular seu legado. Em um acesso de raiva, ele se lança contra Hisaki, mas Hisaki desvia facilmente do ataque e acerta Kanagi com força no estômago, fazendo-o cair de dor. Enquanto Hisaki continua a insultá-lo e agredi-lo, um dos seus homens se interrompe, anunciando que encontraram algo valioso. O homem apresenta uma coleção de tesouros, incluindo um cristal circular que parece emitir uma aura misteriosa. Hisaki está extasiado, afirmando que isso poderia garantir seu futuro sem a necessidade de trabalhar. Kanegi, enfraquecido e com dificuldade para falar, tenta detê-los, mas seus esforços são em vão. Hisaki agarra-o pela camisa e explica em termos simples que estava usando Kanegi o tempo todo. Ele revela que manipulou Kanagi, sabendo sobre suas frequentes visitas à biblioteca e suas aspirações. Hisaki declara friamente que Kanagi cumpriu seu propósito como peão em seu plano. Hisaki então arrasta Kanagi para fora, zombando dele sobre seu sonho de se tornar um caçador. Ele revela seu plano de roubar os tesouros do mausoléu e desaparecer, incriminando Kanagi como o culpado. Enquanto Hisaki segura Kanagi sobre um penhasco, pergunta zombeteiramente seu nome uma última vez, apenas para descartar sua importância. Com uma despedida cruel final, Hisaki solta, deixando Kanagi enfrentar seu destino. Kanagi mergulha no rio, seus pensamentos rodopiando, enquanto se pergunta se este é realmente o fim. Sua mente está agitada com pensamentos sobre todos os anos de treinamento, os incontáveis testes, e se tudo isso foi em vão. Ele sente-se desaparecer, sua existência escorregando sem deixar marca na memória de ninguém. Assim que o desespero começa a consumi-lo, um brilho estranho o envolve. Figuras se materializam, suas vozes ecoando ao seu redor, falando de um recipiente e usando Kanagi como um para cumprir seu desejo. Eles se revelam como os espíritos heróicos, as próprias almas seladas dentro daquele lugar sagrado. Nosso garoto está realmente confuso com as luzes e vozes aparecendo do nada. Um dos espíritos aponta para o emblema de Kanagi, chamando-o de emblema do nada. Eles explicam que, embora não possua poder inerente, tem o potencial de manifestar habilidades além da imaginação. Os espíritos oferecem-lhe uma escolha: formar um contrato com um deles e obter domínio sobre uma arte específica, seja magia, esgrima, resistência ou alquimia. Eles o incitam a decidir de quem deseja mais o poder. A princípio, Kanagi pensa em buscar uma força semelhante à de Hisaki, mas sua determinação muda. Ele não quer mais imitar os outros. Ele deseja um poder inigualável a qualquer coisa no mundo. Uma força capaz de apagar todas as humilhações que ele suportou. Quando os espíritos o pressionam a escolher, Kanagi declara que quer tudo. Ele exige cada grama de seu poder, recusando-se a se contentar com menos. Os fundadores ficam surpresos, considerando seu pedido impossível, já que nenhum receptáculo pode suportar um influxo tão esmagador de energia. No entanto, Kanagi grita com eles e de repente começa a absorver todos eles. Entrando nele, todos os espíritos ficam confusos e chocados ao perceberem que um vaso fraco como Kanagi os absorveu a todos. Do alto de uma colina próxima, Hasaki nota um súbito surto de luz irrompendo do rio. A água agita-se violentamente como se uma explosão tivesse ocorrido sob sua superfície. Momentos depois, Kanagi emerge pousando na colina em frente a Hisaki e seus homens. A aparência de Kanagi emite uma aura poderosa, e suas vibrações parecem completamente diferentes. Um dos homens de Hisaki zomba, ridicularizando Kanagi por rastejar de volta como uma barata. Kanagi, imperturbável, quebra um pequeno galho de uma árvore e o balança em direção aos seus homens. Eles riem incrédulos, questionando se ele realmente pretende lutar com eles usando apenas um galho. Hisaki, ficando impaciente, ordena que seus homens cortem a cabeça de Kanagi, garantindo que ele não sobreviva desta vez. Um dos homens, chamando a si mesmo de espadachim de classe A, avança canalizando sua energia na espada. Ele arrogantemente declara que Kanagi deveria se sentir honrado por ser derrubado por alguém do seu calibre. Com um movimento rápido, o espadachim avança contra Kanagi, sua lâmina cortando o ar, mas ao pousar atrás de Kanagi, algo dá terrivelmente errado. O sangue começa a jorrar do corpo do espadachim, como se ele tivesse sido golpeado. Ele grita de agonia caindo no chão. Hisaki e o último homem restante encaram em silêncio atordoado. Incapaz de compreender o que acabou de acontecer, Kanagi permanece calmamente com o galho ainda na mão, zombando do homem caído, pedindo-lhe que lhe ensine as habilidades de espada das quais ele estava falando. Ao ouvir isso, o homem remanescente começa a canalizar um feitiço. No entanto, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Kanagi o contraria com o seu próprio. Ele canaliza o feitiço de raio Haddad com encantamento, e ele atinge diretamente o homem de Hisaki, derrotando-o no chão. Hisaki fica em descrença, lutando para processar como Kanagi derrotou seus homens com tanta facilidade. Primeiro, com nada além de um galho, e agora com magia que não requer encantamento. Memórias de lendas antigas ressurgem em sua mente. Contos de um espadachim lendário que uma vez derrotou um exército de 10.000 apenas com um pedaço de madeira. E um mago que podia lançar feitiços sem recitar encantamentos. Essas histórias, há muito descartadas como mitos, agora parecem ganhar vida em Kanagi. As almas dos fundadores, outrora dormentes dentro do mausoléu, agora residem nele. Há 106 almas nele dos grandes fundadores. Kanagi, lembrando das bravatas anteriores de Hisaki sobre marcar seu nome na história, aproxima-se. Ele declara que seu nome não será esquecido, que ele será lembrado eternamente e que um novo mito nascerá de suas ações. Enquanto ele se aproxima, Hisaki luta para aceitar a realidade diante dele de que Kanagi absorveu as almas dos fundadores através do brasão do vazio. Dentro de Kanagi, os fundadores expressam sua alegria e entusiasmo, maravilhados com a liberdade que agora experimentam após séculos de confinamento. Eles discutem ansiosamente quem tomará o controle do corpo de Kanagi, tratando isso como uma competição. Entre os fundadores, o grande espadachim Hinoki Haichiro dirige-se a Kanagi, não se surpreendendo por ser lembrado após tanto tempo. Ele pergunta sobre os planos de Kanagi, desconsiderando Hisaki como insignificante e direcionando a atenção de Kanagi para algo muito mais ameaçador atrás dele. Kanagi, agora concentrado, se
vira para Hazaki, que gagueja de medo, avisando Kanagi para não subestimar um caçador de classe A como ele. Sem hesitar, Kanagi desfere um golpe poderoso no rosto de Hazaki, fazendo-o voar pelo ar. Kanagi então concentra sua atenção em uma bolsa misteriosa que emite uma aura sombria. Ao focar nela, uma onda de poder imenso irrompe de dentro, pegando-o de surpresa. Hinuki, no entanto, permanece calmo com um leve sorriso nos lábios. Enquanto isso, na cidade, um monstro lobo de 3 cabeças está causando estragos. Um homem chama por Kisaragi, instando-o a lidar com a besta. Kisaragi rapidamente enfrenta a criatura. Com um salto gracioso, ele se posiciona acima do lobo de 3 cabeças e atinge-o com um ataque de impacto em cascata de cima. A multidão explode em aplausos, maravilhada com sua capacidade de derrotar instantaneamente um monstro de categoria A. Kisaragi, um caçador de nível S, aceita humildemente os elogios, perguntando sobre o paradeiro de Hizaki. Um homem menciona que Hizaki provavelmente está ocupado com uma entrevista, acrescentando que deve ser bom ser aclamado como uma jovem esperança. Kisaragi descarta o comentário, observando que a crescente popularidade de Hizaki beneficiará a reputação da guilda deles. Enquanto se preparam para registrar um relatório e tomar uma bebida, uma aura ensurdecedora envolve a cidade, acompanhada por uma pressão esmagadora. O pânico se espalha enquanto pessoas desmaiam, e até mesmo os caçadores lutam para suportar a força. Kisaragi se vira para ver sua equipe em apuros. Percebendo que caçadores de rank A e B não conseguem suportar a fonte da pressão, fica claro que um monstro de rank S chegou. Na tela, nas ruas, pessoas desabam sob a imensa pressão que emana do mausoléu dos fundadores. Na selva, Hizaki, tremendo e lutando para se sentar, olha em choque enquanto um monstro enorme emerge da bolsa diante deles. Ele murmura incrédulo, questionando se é um demônio e o que poderia ser. Kanagi explica que as ações de Hizaki desfizeram o selo, liberando um dos monstros chefes da torre que estava selado. Hinuki, observando o desastre que se desenrola, entende imediatamente o que aconteceu. O ato de remover as relíquias desfez um selo poderoso, permitindo que uma das monstruosidades dormentes da torre se libertasse. Hinuki, analisando a besta com precisão, a reconhece instantaneamente. É a personificação do vazio, classificado bem acima do perigo de nível S. Segundo Hinuki, pode matar inúmeros humanos em poucos quilômetros com sua aura venenosa e era bastante comum durante a sua era. O pânico toma conta de Hazaki, que abandona a razão e foge em desespero, convencido de que ficar significa morte certa. Kanagi, no entanto, entende os instintos do predador e adverte que o movimento só convidará ao desastre. O aviso chega tarde demais. No momento em que Hizaki começa a correr, o monstro reage com precisão predatória. Ele ataca Hizaki com seus enormes tentáculos. Hizaki mal tem tempo de erguer sua lâmina em defesa antes que o tentáculo o atinja, perfurando seu peito com facilidade. Embora ele uma vez tenha matado um dragão com essa mesma espada, ela se mostra completamente inútil contra essa besta antiga. A criatura não perde tempo ao se espalhar pelo corpo de Hizaki e drenar sua própria essência. Seus gritos agonizantes ecoam pelas ruas, mas Kanagi, tendo previsto o inevitável, apenas observa. Hinuki, de pé ao lado de Kanagi, aproveita o momento para colocar a mão em seu ombro. Ele propõe que busque o controle completo sobre o corpo de Kanagi. Ele pergunta se Kanagi quer ver seu estilo de espada com uma mão. Mas antes que a oferta possa ser totalmente considerada, outros fundadores intervêm, agarrando Hinuki pelo cabelo, acusando-o de tentar reivindicar um receptáculo tão poderoso para si mesmo. Pego em flagrante, Hinuki busca desarmar a situação. Embora não ajude, é Kanagi quem interrompe a disputa apresentando seus próprios termos. Ele não considera controle a um único indivíduo. Seu corpo será compartilhado entre todos eles. Segundo ele, superará todos e ascenderá o nível deles, provando seu valor apenas pela força. Se quiserem usar seu corpo, precisarão mostrar-lhe o que é o verdadeiro poder. Hinuki, perplexo com a audácia de Kanagi, prepara sua lâmina. Então, aproveitando a oportunidade, ele dá o primeiro passo para se fundir com o corpo de Kanagi, reunindo os outros fundadores para fazer o mesmo. Enquanto Hinuki levanta sua espada, acompanhando seus movimentos, Kanagi faz o mesmo e mira nos membros do monstro. A lâmina de Hinuki, guiada pela perícia de outro fundador, corta um dos braços do demônio com um único golpe decisivo. A besta revida com outro golpe violento, mas Kanagi, agora infundido com o domínio de mais um fundador, se esquiva com uma agilidade sobre-humana. Força sobre força se acumula dentro dele. Cada fundador assume o controle de seus movimentos por turnos. A influência do velho mestre concede a ele a habilidade de agarrar os próprios tentáculos da criatura, usando pura força para arremessar o monstro contra o chão. O monstro é lançado pelos ataques enquanto Kanagi pega um arco do chão, permitindo que ele perfure o monstro. Ele então usa todas as habilidades à sua disposição, incluindo redemoinho, sopro de fogo e ataques de gelo. Hinuki, retomando o controle mais uma vez, pega a espada quebrada de Hizaki do chão. Assim que o demônio tenta um ataque surpresa por baixo, os olhos de Kanagi brilham amarelo enquanto o grande mago dentro dele assume o controle, eletrocutando a criatura no meio do golpe. Com um salto poderoso, Kanagi posiciona-se acima do monstro e Hinuki, agora no controle, executa sua técnica assinatura com espada de uma mão. A lâmina cortante de ondas Gekirutachi, cortando o demônio ao meio e acabando com o seu ataque feroz. Um sorriso vitorioso se espalha pelo rosto de Kanagi enquanto o demônio cai. Enquanto isso, pousado em uma árvore próxima, um corvo observa toda a cena. Em algum lugar na cidade, um homem em pé em uma torre atende seu telefone, chocado ao ouvir que o monstro já foi derrotado antes que ele pudesse intervir. Ele pergunta se há caçadores fortes por perto, e a pessoa do outro lado revela que, de acordo com as imagens do corvo, é um estudante da academia que realizou o feito. O homem, Chihara Midori, o despertado mais forte do mundo, expressa seu desejo de conhecer esse estudante. Na manhã seguinte, Midori senta-se em cima de uma pilha de carcaças de monstros e liga para o diretor da academia. Ele informa sobre a derrota do monstro de Rank S, mas esclarece que não foi ele quem o fez. Com base nas filmagens do corvo, foi Kanagi quem matou a criatura. Midori acha difícil acreditar, dado o histórico de Kanagi de reprovar no exame de caçador 3 vezes consecutivas. Ele pede um favor ao diretor. De volta na academia, os estudantes falam sobre os eventos do dia anterior. A aura avassaladora deixou muitos incapazes de se mover. E agora, eles especulam sobre quem poderia ter derrotado o monstro. Um estudante brinca com seu amigo, alegando que foi ele quem o fez, mas seu amigo descarta a ideia, apontando que já faz uma década desde que o último caçador de classe S surgiu. No entanto, rumores estão circulando de que o matador é realmente um estudante da academia deles. Kanagi, apoiando-se em um bastão, caminha pelo campus com seu corpo trêmulo. Ele ouve as conversas, surpreso que o incidente tenha se tornado o único assunto de discussão. De repente, um homem esbarra nele, derrubando-o no chão e zombando da ideia de que alguém como Kanagi poderia ser um matador de nível S. Kanagi conhece a verdade. Ele derrotou o demônio, mas apenas emprestando seu corpo aos fundadores. Agora seu corpo dói terrivelmente com o recuo do poder deles. Enquanto
Enquanto ele se esforça para se levantar, uma voz ecoa em sua mente, zombando dele. É Hinoki quem o lembra de sua ambição de superá-los. O tom de Hinoki é ao mesmo tempo desafiador e encorajador, impulsionando Kanagi a recuperar a compostura e buscar alcançar maiores alturas. Kanagi se lembra das palavras de Hinoki da noite anterior e responde com confiança silenciosa, afirmando sua determinação. Ele se obriga a ficar de pé, ignorando a dor persistente em seu corpo. Hinoki, residindo dentro dele, ri levemente, instigando-o a mostrar sua determinação, enquanto Hinoki observa os estudantes ao redor deles, ele não consegue evitar sentir uma sensação de decepção. Os despertadores dessa era parecem não ser mais fortes do que humanos comuns, um contraste marcante com os guerreiros do seu tempo. Ele pensa que se a torre ressurgisse agora, o mundo provavelmente enfrentaria seu fim. No entanto, seus pensamentos são interrompidos quando ele sente uma aura poderosa nas proximidades. Kanagi percebe a mudança repentina no comportamento de Hinoki e pergunta o que está errado. Mas Hinoki ignora, embora não consiga se livrar da sensação da imensa energia que acabou de detectar. Nesse momento, um professor chama Kanagi, instruindo-o a ir rapidamente. Kanagi, assumindo que é sobre sua carta de demissão, aproxima-se hesitante. Ele está bem ciente de que esgotou suas 3 chances de passar no teste de qualificação de caçador, e falhar significa começar do zero. Para sua surpresa, o professor ordena que ele vá ao campo para uma reavaliação. A notícia deixa Kanagi atordoado, já que tais oportunidades são quase inéditas. Enquanto isso, os estudantes se reúnem nas janelas, sussurrando entre si. Ninguém consegue se lembrar de uma reexaminação de caçador já ter sido conduzida antes. No campo, Kanagi está em posição para um sprint. Ele ainda não está em perfeitas condições, mas está determinado a se provar. O primeiro desafio é uma corrida de 100 metros com um tempo médio de conclusão de 3,6 segundos e um recorde de 2,7 segundos. O estudante que esbarrou nele mais cedo insultou Kanagi, chamando-o de fracasso. Quando ele começa a correr, os alunos assistem incrédulos enquanto ele cruza a linha de chegada em apenas 1 segundo e 2 décimos. O próximo teste é uma corrida de 3.000 metros com um tempo médio de 4 minutos e 20 segundos e um recorde de 3 minutos e 17 segundos. Kanagi quebra as expectativas novamente, completando em 1 minuto e 17 segundos. Os testes seguintes, flexões, supino e outros, produzem resultados semelhantes. Kanagi supera todos os recordes, frequentemente dobrando as melhores marcas anteriores. Os estudantes ficam maravilhados, alguns até admiram suas novas habilidades. O próprio Kanagi pergunta-se se os fundadores ainda o estão ajudando, mas Hinoki assegura-lhe que eles não têm influência no seu desempenho. No escritório do diretor, Midori recebe os registros completos de Kanagi Minato. Ao folhear os documentos, ele não pode deixar de se impressionar com o histórico excepcional de Kanagi. O diretor, no entanto, expressa suas dúvidas iniciais em relação ao pedido de reavaliação. Embora a destreza física de Kanagi seja inegável, a verdadeira preocupação sempre foi sua capacidade mágica. Em todas as avaliações realizadas nos últimos 3 anos, seus níveis de mana permaneceram completamente indetectáveis, tornando-o incapaz de utilizar magia. O diretor descartou a possibilidade de Kanagi algum dia ser digno da atenção da academia. A secretária de Midori, aparentemente não surpresa com essa revelação, afirma o resultado esperado. Ainda assim, ele acha graça na situação, sugerindo que as coisas podem não se desenrolar como esperado. Nos campos de treinamento, Kanagi se prepara para seu teste de medição mágica. O professor responsável pela avaliação detalha o processo, revelando que ele precisará canalizar sua mana em um grande ventilador, colocando-o em movimento no espaço de 30 segundos. O número de rotações registradas determinará sua pontuação. O desempenho padrão é de 1.513 rotações, enquanto o resultado mais alto registrado foi de 4.022. Enquanto Kanagi se prepara, memórias de falhas passadas surgem. Não importa o quanto ele se esforçasse anteriormente, o ventilador nunca sequer tremia sob suas tentativas. Sua incapacidade de sentir mana sempre o impediu, mas dessa vez é diferente. Pela primeira vez, ele pode perceber mana fluindo através de si, originando de seu pé direito, espiralando através de seu corpo e retornando mais uma vez. Ele reconhece que sua respiração pode regular e acelerar o fluxo, permitindo-lhe expelir a energia através de sua palma direita. Quando o professor sinaliza o início do teste, Kanagi libera sua mana. Instantaneamente, o ventilador gira em movimento a um ritmo espantoso. A máquina de contagem luta para registrar o rápido aumento de velocidade, enquanto a força do vento torna difícil para os observadores verem os números. A velocidade aumenta além do esperado, e antes que alguém possa reagir, a máquina bloqueia. O ventilador, agora completamente solto, atravessa o campo como uma lâmina. Os estudantes gritam alarmados enquanto ele corre em direção ao prédio principal, colidindo diretamente com o escritório do diretor com um impacto ensurdecedor. Lá dentro, o diretor mal evita os destroços que entram, desabando pelo puro choque do evento. O secretário de Midori, atônito com o espetáculo, mal consegue processar o que aconteceu. Enquanto isso, Midori, imperturbável com o caos, apenas ri. Para ele, a semelhança entre as habilidades de Kanagi e as suas próprias é inegável. Segundo Midori, só houve uma outra pessoa além de Kanagi que produziu uma pontuação incalculável. E esse é ele mesmo. O professor, ainda tentando entender o que acabou de presenciar, declara que Kanagi passou no exame de caçador. Uma onda de entusiasmo percorre os alunos enquanto eles explodem em aplausos. Kanagi não apenas quebrou todos os recordes, mas ele superou todas as expectativas. Olhando para suas próprias mãos, Kanagi treme de descrença. Ele passou anos acreditando ser incapaz de usar magia, mas o poder esteve dentro dele o tempo todo. Às margens, Hinoki observa a cena com uma satisfação silenciosa, tendo antecipado tal resultado. Enquanto isso, Kanagi sabe que tudo mudou. Ao entregar seu corpo aos fundadores, ele desbloqueou o potencial adormecido que esteve escondido dentro dele o tempo todo. Hinoki não consegue deixar de rir, comentando internamente que aquele diante dele está longe de ser comum. Com o brasão do nada marcando seu destino, é como se ele tivesse esperado por este exato momento por mais de um século. Antes que ele possa pensar mais sobre isso, uma presença avassaladora desce sobre eles, enviando uma onda de choque através do... A força absoluta disso o deixa momentaneamente sem palavras. Sua mente tenta desesperadamente entender a explosão, mas Hinoki instantaneamente reconhece a tremenda aura, pois é a mesma que ele tinha sentido naquela manhã. Diante dele, aparentemente materializando-se da própria pressão, está o lendário Midori. Carnegie ao vê-lo fica chocado, pois ele é o caçador mais forte que existe. Midori Lenin começa a dirigir-se diretamente a ele. Midori reconhece suas conquistas no exame de caçador, oferecendo palavras de reconhecimento. Mas Kanagi mal consegue articular uma resposta. Midori então apresenta um novo desafio pra ele, que é um teste adicional. Midori quer que Kanagi acerte um único golpe nele, o caçador mais forte do mundo. Ao ouvir isso, Kanagi fica congelado de choque por um momento. Midori, 23 anos, um homem que conquistou o título de caçador pleno aos meros 9 anos, agora está diante dele. Seus feitos são lendários, incomparáveis em toda a história. Ele transformou milhares de demônios em cinzas em meros momentos. Seu poder é tão avassalador que nem mesmo outros caçadores ousam enfrentá-lo. 10 anos atrás, ele erradicou sozinho o surto pandemônio, e 5 anos antes, ele subjugou o surto de Kyushu. Ele é uma singularidade viva.
Enquanto Midori explica seu desafio, Kanagi fica incrédulo. No entanto, Hinoki está animado, instando Kanagi a entregar seu corpo a ele imediatamente, mas Midori explicou as condições nos termos mais simples. Kanagi tinha 1 minuto para atacá-lo. Independentemente de ter sucesso ou falhar, nenhuma consequência iria acontecer. Midori só atacaria uma vez a cada 10 segundos, garantindo que o desafio permanecesse justo. Não havia necessidade de hesitação, nem de dúvida. Qualquer habilidade, qualquer arma estava à disposição de Kanagi, enquanto Midori se absteria de usar qualquer uma das suas próprias. Para provar a sua sinceridade, Midori convocou um vasto arsenal de armas, dando a Kanagi a escolha de qualquer coisa que desejasse. A visão de tantas armas lendárias aparecendo instantaneamente apenas acrescentou a natureza surreal do desafio. A confusão nublou os pensamentos de Kanagi, percebendo que ele ia lutar com o famoso Midori em um combate 1 contra 1. Ainda incerto, ele hesitou antes de finalmente perguntar se estava realmente livre para usar qualquer arma. Em resposta, Midori pegou casualmente uma katana, seu aperto leve, mas seguro. Com facilidade, ele cortou a lâmina ao meio como se fosse nada mais que um galho frágil. Ele afirmou, sem o menor indício de arrogância, que seu corpo superava a nitidez de qualquer lâmina. Kanagi mal teve tempo de processar essa demonstração antes que a impaciência de Hinoki aflorasse. A frustração fervia em sua voz enquanto ele exigia assumir o controle, incapaz de tolerar a confiança esmagadora de Midori. Sua raiva transbordou quando ele declarou que tais palavras de Midori eram imperdoáveis. Kanagi podia sentir a energia de Hinoki aumentando, sua presença amplificando como se estivesse pronto para liberar toda a sua força. Ele percebeu naquele momento que o poder de Midori era comparável ao dos próprios fundadores. Contra esse nível de força, ele não tinha chances reais de vitória. No entanto, mesmo enquanto a percepção se instalava de que não havia tempo para hesitar, enquanto isso, todos os estudantes se reuniam ao redor para a luta. Sem aviso, Midori iniciou a contagem regressiva. Um leve sorriso surgiu em seus lábios ao sinalizar o início do teste. Kanagi agarra sua espada e avança contra Midori, determinado a atacar. Hinoki pergunta se ele pretende lutar sozinho, insistindo que não é justo, mas Kanagi o ignora e continua seu ataque. Apesar de saber que seus esforços são inúteis, ele acredita que para se tornar uma lenda, deve confiar em sua própria força ao invés de emprestar poder dos fundadores. Ele balança sua espada em Midori, mas Midori desvia facilmente com movimentos mínimos. Mesmo enquanto Kanagi ataca implacavelmente, ele permanece no telefone, perguntando casualmente quais redes sociais ele usa e comentando que o incidente certamente será gravado e se tornará viral. Os estudantes assistem em descrença, espantados que Midori consiga desviar de cada golpe sem levar a luta a sério. Embora Kanagi continue seu ataque implacável, um estudante nota algo incomum em seus movimentos. Ao observarem de perto, Kanagi levanta sua espada, fingindo um golpe vertical antes de rapidamente mudar para um horizontal, mirando nos pés e na garganta de Midori. A execução é perfeita, e Kanagi fica impressionado com a naturalidade dos movimentos de seu corpo. Percebendo que não está se cansando, ele se pergunta se esse é o efeito de se entregar ao poder do fundador. Seus pensamentos são abruptamente interrompidos quando Midori coloca um dedo em sua cabeça, preparando-se para estalá-lo, e casualmente menciona que já se passaram 10 segundos. Kanagi desvia por pouco, mas o poder que Midori libera destrói o campo. Ao ver a destruição, Kanagi percebe que, se o ataque tivesse acertado, sua cabeça teria desaparecido. Midori olha para a mão com confusão, sem sentir malícia de Kanagi, e se perguntando se ele havia calculado erroneamente sua própria força. Pânico toma conta de Kanagi ao entender que ele morrerá a esse ritmo. Desesperadamente, ele tenta recordar a sensação de seu eu mais forte. Enquanto se concentra, uma aura poderosa emana dele, pegando Midori de surpresa. Kanagi lança outro ataque, sua velocidade aumentando rapidamente. Os estudantes ficam impressionados, gritando que a câmera não consegue acompanhar seus movimentos. Midori percebe a mudança na presença de Kanagi e se pergunta se há uma condição específica para ativar esse poder, ou se Kanagi está deliberadamente mantendo isso em segredo. Percebendo que haviam se passado outros 10 segundos, Midori decide golpear Kanagi levemente dessa vez. Ele se abaixa, posicionando o dedo para dar outro toque, mas em vez disso, acerta Kanagi no peito, jogando-o com força contra a parede. Kanagi cospe sangue, mas ainda assim acha a experiência incrível, maravilhando-se com o fato de estar lutando contra o despertado mais forte do mundo. Ele entende que, se seu corpo fosse o mesmo de ontem, já estaria morto com aquele golpe. Essa percepção o faz sorrir, sabendo que significa que ele está ficando mais forte. No entanto, ele também reconhece que sua habilidade atual não é suficiente para passar no teste de Midori. Determinado, ele escolhe se avançar com força bruta e investe contra Midori mais uma vez. De repente, Midori aparece ao lado dele com uma velocidade inacreditável, fazendo Kanagi parar. Pedindo desculpas, Midori diz que já viu o suficiente. Em seguida, ele afirma que os 30 segundos se passaram antes de golpear Kanagi na nuca, fazendo-o perder a consciência lentamente. Enquanto Kanagi desaba, Midori observa que ele é realmente um gênio, mas não no mesmo nível que seus camaradas. No final, Kanagi é incapaz de liberar totalmente o poder que Midori tinha sentido. Chamando sua secretária, ele informa que devem voltar, expressando sua decepção com o resultado. Nesse momento, Kanagi pega sua espada, e Midori imediatamente sente uma aura intensa atrás dele. Midori olha para trás e vê o corpo de Kanagi irradiando poder. Hinoki, agora falando através de Kanagi, comenta que o teimoso já está adormecido, permitindo que ele finalmente assuma o controle. Avançando, Hinoki sugere que eles prolonguem um pouco mais a luta. Enquanto isso, o espírito de Kanagi, separado de seu corpo, entra em pânico ao ver Hinoki controlando-o. No entanto, Midori apenas sorri, reconhecendo a presença que havia sentido antes. Ele se pergunta se é uma pessoa completamente diferente ou apenas uma habilidade em ação. Independentemente disso, ele entende uma coisa: Kanagi agora é um monstro. O Nagi, sob o controle de Hinoki, de repente lança um ataque, gritando para Midori não se distrair. Midori percebe imediatamente que seus movimentos mudaram. Sua velocidade e força atingiram outro nível. De repente, uma espada se aproxima do rosto de Midori e ele se abaixa a tempo de evitá-la. Kanagi ataca novamente, forçando Midori a saltar para trás para criar distância. Ainda em choque, Midori observa enquanto Kanagi prontamente posiciona sua espada para outro golpe. Ele ataca mais uma vez, mas Midori se abaixa a tempo, fazendo com que o ataque acerte o prédio atrás dele. Os estudantes dentro correm em pânico, percebendo o perigo. Midori percebe que os golpes de Kanagi se tornaram imprevisíveis. Ainda assim, ele consegue antecipar o fluxo dos movimentos de Kanagi. Isso lhe lembra da antiga esgrima, como uma torrente incessante de água. Com a palma levantada, Midori ri e comenta que tal habilidade é necessária para derrotar um Rank S como ele. Ele então levanta a mão novamente, com a intenção de colocar Kanagi para dormir mais uma vez, notando que apenas 40 segundos se passaram. No entanto, Kanagi avança de repente a uma velocidade incrível, balançando sua espada e gritando que Midori não será capaz de acertá-lo. Midori rapidamente salta para trás para escapar do ataque, rindo enquanto reconhece a habilidade impressionante de Kanagi.
Os estudantes mal podem acreditar no que estão testemunhando enquanto Midori está na defensiva. Kanagi grita que Midori é chato e insiste que ele não deve se conter. Ele avisa Midori que se ele o subestimar, ele o derrotará. Sem hesitar, Kanagi avança para atacar, mas Midori apenas ri e responde afirmativamente. Com um chute rápido, Midori lança uma pedra em direção às armas atrás dele. Instantaneamente, as armas flutuam no ar. Ele salta, pegando Kanagi desprevenido e agarra uma das armas pairando acima deles. Animado, Kanagi exclama que Midori finalmente está indo com tudo. Eles então se envolvem em uma intensa batalha aérea, trocando golpes de pé contra pé, surpreendendo os alunos que assistem admirados. Eles aproveitam cada arma ao alcance, quebrando-as em pedaços com pura força. Enquanto isso, dentro do corpo de Kanagi, os fundadores observam Hinoki liberando todo o seu poder. Eles estão impressionados que Midori consegue acompanhar. O velho espírito sugere entrar na luta, mas outro fundador o repreende, chamando-o de sem tato. O grande mago, assistindo em silêncio, de repente percebe que Kanagi tem estudado os movimentos de Hinoki, tentando aprender com eles. Ele nota Hinoki mudando seu centro de gravidade ao saltar de baixo, mas a espada em suas mãos se estilhaça novamente, frustrado com a má qualidade da arma. Hinoki sente uma onda de raiva. Midori, por outro lado, acha a batalha emocionante e divertida. No entanto, ele logo percebe que não há mais espadas e se pergunta se Kunagi recorrerá a armas de fogo. Com um sorriso provocador, Midori grita que restam apenas 10 segundos e pergunta sarcasticamente o que Hinoki planeja fazer agora. Hinoki olha para o prédio atrás dele antes de saltar em direção a ele. Ele vai direto pro homem que havia empurrado Kanagi antes e arrebata a espada dele. Nesse momento, Midori salta mais perto, lançando seu punho contra Hinoki. O impacto causa uma explosão barulhenta contra o prédio. Felizmente, Hinoki desvia a tempo e reaparece na frente de Midori. Eles retomam seu confronto no ar, trocando golpes. Midori grita que a luta é divertida e sugere que continuem mais um pouco. Enquanto isso, os estudantes percebem que o prédio está prestes a desabar. À medida que a batalha atinge o telhado, a secretária de Midori observa sem se importar. Midori então coloca a mão em um leque enorme e o agarra, fazendo com que rachaduras se formem em sua superfície. Ele retira o leque do prédio e o aponta para Hinoki. Com um arremesso poderoso, ele o lança em sua direção. No entanto, ele é pego de surpresa quando Hinoki, brandindo sua espada de uma mão, corta o dado em forma de leque com sua arte de espada estilo dado. O leque se estilhaça em pequenos fragmentos e Midori reage com entusiasmo, elogiando a habilidade de Hinoki. No entanto, Hinoki não perde tempo e lança sua espada em direção a Midori. Para seu choque, a espada se despedaça no impacto. Midori levanta a mão, mira nele e calmamente reconhece que 60 segundos se passaram antes de atingir Hinoki com a palma da mão, enviando-o para baixo. Hinoki xinga entre dentes, mas antes que ele possa reagir, Kanagi de repente salta em suas costas e o empurra de volta em direção aos outros fundadores. Quando o ataque de Midori se aproxima, Kanagi consegue desviá-lo com um movimento suave, esquivando-se com sucesso do golpe. A manobra inesperada deixa tanto Hinoki quanto Midori surpresos. No entanto, o impacto quebra uma das mãos de Kanagi. Apesar disso, ele permanece focado em seu objetivo e dá um soco no rosto de Midori com sua mão boa restante. Por dentro, a batalha entre as singularidades parece interminável. Um confronto feroz sobre um resultado aparentemente pequeno, muito parecido com uma partida de xadrez onde ambos os jogadores são igualmente habilidosos. Apesar de sua intensidade, Hinoki sabe que isso durou apenas um breve momento. Observando com orgulho silencioso, ele percebe que Kanagi abriu um novo caminho para a vitória. Kanagi, no entanto, fica em choque ao ver Midori parar seu punho a tempo. A frustração o preenche ao perceber que não conseguiu acertar um golpe limpo. Mas então, para sua surpresa, Midori sorri e deliberadamente puxa o punho de Kanagi em direção ao próprio rosto, reconhecendo o esforço. Sem hesitação, ele confirma que Kanagi passou. Antes que qualquer um possa reagir mais, ambos desabam no chão. Os estudantes observando a batalha murmuram em confusão, lutando para compreender o que acabou de acontecer. Midori, ainda segurando o corpo inconsciente de Kanagi, chama por sua secretária, Rin, e informa que eles devem ir embora. Rin chega ao lado dele e pergunta sobre o resultado. Midori confirma que Kanagi passou e admite achá-lo interessante. No entanto, ele reconhece que quebrou o braço de Kanagi acidentalmente e pede para Rin curá-lo. Ela concorda sem hesitação. Os estudantes que ouvem a conversa têm dificuldade em acreditar que Kanagi teve sucesso. Logo a ficha cai, e aplausos irrompem por toda a área por Kanagi ter conseguido dar um soco em Midori. O barulho desperta Kanagi. Enquanto Rin trabalha para curá-lo, ela o alerta para não se mover. Ele obedece, agradecendo-a, e ela o parabeniza por passar no teste. Kanagi, ainda incrédulo, senta-se abruptamente, questionando se realmente conseguiu acertar Midori. Antes que ele possa processar melhor o pensamento, Midori aparece de repente ao seu lado, divertindo-se com a reação dele. Sem se aprofundar no momento, Midori afirma que passar é passar. Ele reconhece que começou a levar a batalha a sério no meio do ataque consecutivo. Midori continua a elogiar a habilidade de Kanagi, elogiando sua capacidade de desviar do ataque mais forte e seus movimentos impressionantes. Ele incentiva Kanagi a ter orgulho da conquista. Kanagi, recuperando a compostura, aceita o elogio. Sem hesitar, ele se concentra no próximo passo, ansioso para saber o que vem depois de passar. Sua pergunta deixa Rin momentaneamente perplexa, enquanto ela se vira para Midori, que, igualmente incerto, procura por uma resposta. Mais tarde naquela noite, Kanagi, em casa, ajuda a mãe na limpeza enquanto ela prepara a comida na cozinha. Ela pergunta casualmente quantos convidados vão chegar. E Kanagi, ainda incerto, estima que é apenas um. Sua mãe reflete sobre os eventos do dia, comentando que foi uma ocasião memorável. Não só Kanagi passou no exame de caçador, mas também atraiu a atenção de Midori. Ela expressa confiança nas habilidades de seu filho, acreditando que ele sempre foi capaz de alcançar qualquer coisa através de puro esforço. Kanagi ouve com apreciação silenciosa, reconhecendo suas palavras. No entanto, a expressão da mãe dele logo muda ao expressar suas preocupações sobre uma pessoa tão famosa visitar sua casa, sugerindo que poderia ser confundida com uma casinha de cachorro. Kanagi, exasperado, rapidamente descarta a ideia, insistindo que Midori não é do tipo que julga essas coisas. Depois de terminar suas tarefas e ajudar sua mãe, ele finalmente desaba em sua cama. Sua mente ainda está presa aos acontecimentos do dia. Seu olhar é atraído para o cartão que Midori lhe deu, e um sentimento de incerteza o preenche. Ele se questiona por que Midori não deu mais atenção à situação. Suas lembranças voltam ao campo de batalha mais cedo naquele dia. Recordando o momento em que Rin derrubou Midori, torcendo sua perna. Ele se lembra vividamente do grito de dor de Midori quando Rin o confrontou. Naquele momento, Midori lembrou Kanagi de suas palavras anteriores, implicando que ele concordou em se tornar um dos seus camaradas após a vitória. Kanagi, confuso, negou ter dito tal coisa. Rin, ficando mais agitada, apertou o aperto na perna de Midori. Midori informa a Kanagi que há muitos olhos ao redor e sugere visitar sua casa naquela noite para discutir os assuntos em detalhe. Ele promete explicar as opções disponíveis e revelar seus verdadeiros inimigos. Kanagi pondera quem esses inimigos poderiam ser, sabendo que a torre já foi destruída pelos fundadores e que os caçadores atuais têm a tarefa de eliminar os monstros que escaparam da fenda dimensional.
Ele se pergunta se há outra razão, mas logo adormece. De repente, os gritos de Hinoki o despertam. Ele vê Hinoki e os fundadores reunidos em seu quarto. Confuso, ele pergunta por que eles estão lá e o que está acontecendo. Mas Hinoki simplesmente afirma que estavam discutindo algo e acabaram de terminar. Ainda perplexo, Kanagi cobre-se instintivamente e pergunta, preocupado, se decidiram quem ficará com seu corpo. Antes que Hinoki possa responder, a campainha toca. Pedindo desculpas, Kanagi supõe que seja Midori e sugere discutir isso mais tarde. Ele caminha em direção à porta, percebendo a escuridão e sentindo uma sensação inquietante. Para seu choque, ele encontra sua mãe desmaiada no chão. O pânico o domina enquanto ele grita por ela, correndo pra frente, mas parando abruptamente ao notar alguém sentado na cozinha. O estranho come a comida que sua mãe preparou, elogiando-a enquanto ignora a bagunça ao seu redor. Com um tom zombeteiro, o homem comenta que Kanagi deveria disciplinar sua mãe e insiste que se quiser impressionar os clientes, eles deveriam conseguir comida de melhor qualidade. Kanagi exige saber quem é o homem e o que ele fez à sua mãe. O homem, impassível, grita para ele tomar cuidado com o tom e se apresenta como Haitani Goru, um caçador de rank S e um camarada de Midori.